Olá, turmas dos quintos anos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a divisão. Nós vamos revisar, na verdade, porque vocês já aprenderam nos anos anteriores como se calcula a divisão, o significado da palavra divisão, né? Então agora a gente vai passar alguns slides para a gente relembrar como se faz o cálculo da divisão e as suas nomenclaturas e as suas utilidades também no nosso dia a dia. Vamos lá? Então, vamos lá relembrar o que é a divisão, como a gente define a divisão. A divisão é a operação matemática em que repartimos os números em partes iguais. Ou seja, nós temos uma quantidade de objetos e queremos repartir para um determinado grupo em partes iguais. Aqui nós temos o exemplo de pedacinhos de chocolate. Nós temos 24 pedacinhos de chocolate para dividir para 4 pessoas. É como se formassem 4 grupos e cada grupo recebeu 6 pedacinhos de chocolate, ficando a quantidade igual repartida para cada um. Lembrando também, gente, que a tabuada, né, para nós do quinto ano, que já conseguimos compreender a divisão, já estudamos, já fizemos o processo da conta, né, da operação, a tabuada, ela é imprescindível, ela é fundamental para a gente conseguir fazer a operação da divisão, tá bom? Então, agora, gente, nós vamos relembrar a nomenclatura da divisão, que é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Agora, nós vamos fazer um passo a passo da divisão. Nós vamos ter uma situação, né, uma situação problema, e vamos mostrar passo a passo como é que nós vamos resolver essa situação. Então, nós temos o seguinte, um valor de R$ 811 para serem distribuídos igualmente entre 4 pessoas. Então, nós temos conforme o desenho ali, 4 pessoas, 4 bonequinhos, né, representado pelos emojis, e ao lado nós temos o valor em dinheiro de R$ 811. Nós temos que montar uma divisão aqui, que nós vamos fazer da seguinte maneira como está ao lado ali, 811 dividido por 4. Vamos lá para ver como é que a gente vai fazer isso daí. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer passo a passo a resolução da nossa divisão, da nossa continha mostrada ali no slide anterior. 811 dividido por 4. Primeiro eu vou pegar o número 8, né, que eu consigo dividir pelo 4, porque ele é maior que o número 4. Então, eu vou lá na tabuada do 4, ver qual número que eu multiplico pelo 4 que vai me dar ou o resultado 8 ou que chegue próximo a ele. Então, eu tenho o número 2. Então, o número 2 vezes o 4 é igual a 8. Então, faço a continha de subtração ali, 8 menos 8, 0. Aí, o 0 eu não consigo dividir pelo 4. Então, o que eu faço? Eu vou lá e abaixo o número 1. Abaixei o número 1. Só que aí eu tenho o número 1. Eu não consigo dividir por 4 porque ele é menor. Então, o que eu faço? Eu coloco um 0 na chave, né, no quociente, e abaixo o outro número 1. Abaixando o outro número 1, eu fico com 11. Aí, 11 eu consigo dividir pelo 4. Aí, eu vou lá na tabuada do 4, achar um número que eu consiga multiplicar pelo 4 que chegue perto do 11. E aqui é o número 2. 2 vezes o 4 é igual a 8. Aí eu faço a minha subtração normal, 11 menos 8, sobra 3. Então, o meu resto aqui é o 3. Então, através da divisão que nós fizemos, que nós resolvemos, podemos dizer que cada pessoa ganhou R$ 202 e ainda sobrou R$ 3, conforme mostra aqui no quadrinho. Então, cada emoji ali, que a gente chamou de pessoas, ficou com R$ 202, conforme mostra as cédulas e a moeda, e ainda sobrou o R$ 3, que foi o nosso resto da divisão. Quando a divisão
né? Quando o resto da nossa divisão for igual a zero, nós chamamos essa divisão de exata, porque ela sobrou zero, ela restou nada, né? Se o nosso resto for diferente de zero, né, acima de zero, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, nós dizemos que essa divisão é não exata, tá bom? Agora, gente, nós vamos ver algumas dicas bem importantes na hora da resolução da divisão, tá? A primeira delas, o dividendo, ele representa todo o valor ou a quantia a ser dividida. O divisor refere-se ao número de partes em que o todo será distribuído, conforme mostra a imagem aqui do lado. O quociente, que é o nosso resultado, ele representa o número de elementos que coube a cada parte após a divisão e o resto indica o que sobrou. O resto, ele tem que ser sempre menor que o divisor, uma dica bem importante, tá? Então, o nosso resto sempre será menor que o nosso divisor, porque se ele não for menor, a nossa conta vai continuando, tá? Por isso que ele precisa ser menor. Então, turma, agora que a gente já revisou o conteúdo, já conseguimos lembrar, né, a divisão, o porquê que fazemos a divisão, nós vamos exercitar o nosso conhecimento através de exercícios, um pouquinho pelo livro, né, pelo livro digital ou quem está com o livro físico, e outro pouquinho através de exercícios no caderno, tá? A atividade do livro refere-se apenas à página 69, então vocês vão resolver no caderno. Quem está com o livro pode resolver no seu livro. Quem ainda não está, coloca a data no seu caderno, coloca o número da questão, do exercício, registra os cálculos e coloca a sua resposta, tá? Os exercícios postados na plataforma, vocês vão copiar em seu caderno de matemática. Aí vocês vão copiar o enunciado e colocar a resposta, certo? Bons estudos, façam com atenção esses exercícios e qualquer dúvida, gente, vocês podem mandar e-mail para suas professoras que a gente vai estar retornando o mais breve possível para ajudar vocês, tá bom? Bons estudos, beijinhos!